pessoal, nossa aula de hoje é correção do exercício sobre resistores, primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, tá bom? Então, vamos olhar. Primeira questão, a bateria de um automóvel está carregada com carga de 9.000 coulombs. Sua DDP é 12 volts e a resistência do sistema de som vale 6 ohms. Então responda. Qual o valor da intensidade da corrente elétrica que flui pelo sistema? Ora, nós temos que a primeira lei de Ohm é igual a DDP igual a R vezes I. Ou nós podemos fazer I é igual a DDP dividido por R. Ora, se a DDP é 12 e a resistência é 6, então a corrente seria 12 dividido por 6, 2 amperes. Resposta da letra A. Letra B. Se não houver recarga da bateria, quanto tempo o som poderá permanecer ligado? Ora, então, nós aprendemos pela definição de corrente elétrica que I é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Ou seja, a corrente, a intensidade da corrente é igual à quantidade de carga que passa no condutor dividido pelo tempo. Ora, se nós queremos o tempo, nós podemos fazer a quantidade de carga dividido por I. A quantidade de carga é 9.000. 9.000 dividido para 2 vai dar 4.500 segundos. Então, resposta da letra B, 4.500 segundos. Certo? Bom, questão 2. Resistores ômicos são aqueles que... O resistor ele é dito ômico se e somente se. Quando eu dividir a DDP pela corrente do resistor, tem que dar um valor constante. Então, a resistência ela vai permanecer constante. Então, ele é ômico quando apresenta resistência elétrica constante. Resistores ômicos são todos aqueles que, modificando a DDP, modifica-se a corrente, ou melhor, modifica-se a corrente e a resistência permanece constante. Terceira questão. Um resistor ômico é atravessado por uma corrente de 5 mA. Quando ligado a uma bateria de 0,01 volts, a resistência elétrica desse resistor é igual a... Primeira coisa a considerar, que a corrente está em miliamperes. Então tem que transformar para ampere. Como? Miliampere significa pegar 1 ampere e dividir por 1000. Ou então multiplicar por 10 elevado a menos 3. Ou seja, 5 miliampere é 5 vezes 10 elevado a menos 3 ampere. E a DDP, 0,01 volt. Portanto, a resistência, a DDP dividido pela corrente, no caso seria 0,01 dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Se eu pegar o 0,01 dividir para 5, vai dar 0,002. Aí vezes 10 elevado a menos 3. Ora, lembrando que esse expoente negativo ele passa para cima positivo. Aqui é positivo, viu pessoal? Então, deslocando a vírgula 3 casas para a direita, então isso daria 2 ohms, certo? Fazendo a correção, esse expoente, como está no denominador, quando ele passa para o numerador, é positivo. Então aqui é 10 elevado a terceira, certo? E deslocando essa vírgula 3 casas, ficaria 2 ohms, ok? Bom, próximo, quarta questão. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem da corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência vale de 1000 ohms quando a pele está molhada até 100.000 ohms quando a pele está seca. Uma pessoa descalça, lavando sua casa com água, molhou os pés
e acidentalmente pisou em um fio descascado ou descapado, sofrendo uma descarga elétrica em uma tensão de 120 volts. Qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo da pessoa? Vejamos, precisamos considerar que a pessoa está com os pés molhados. Se ele pisou no fio desencapado, certo? Então, a resistência do corpo é 1000 ohms. E aí, nós vamos fazer. A corrente seria U dividido para R. Como ele pisou no fio com os pés molhados, a resistência é 1000, então eu tenho que U dividido para R seria 120 volts dividido para 1000. Dividindo 120 por 1000 dá 0,2 amperes. Ora, se nós formos olhar as alternativas, não tem 0,2 amperes, mas tem miliamperes. Então o que é que nós podemos fazer? Deslocando a vírgula 3 casas para a direita, temos que daria 120 vezes 10 elevado a menos 3. O 0,12 ficaria 120 vezes 10 a menos 3. Esse 10 a menos 3 significa mili. Então eu teria a resposta 120 miliamperes, alternativa letra B da questão. Tá certo? Bom, quinta questão. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando é exposta a altas concentrações. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ômico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Muito bem, vejamos. Este gráfico representa a polianilina com baixa concentração, ou seja, ele funciona como resistor ômico. Então, para ele ser um resistor ômico, basta dividir a DDP pela corrente, porque a resistência é constante. Aí a pergunta é, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Pronto. Então vejamos. Eu tenho que R é igual a U dividido para I. Ora, o U, se eu pegar, por exemplo, o último valor para U, que é 3 vezes 3 volts. Então, se eu pegar 3 volts, eu tenho que pegar a corrente 6 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ficaria 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. 3 dividido para 6 é 0,5. Este expoente que está no denominador, quando ele passa para o numerador, ele passa positivo. E ficaria 0,5 vezes 10 a 6, na ausência de amônia. Ora, como ele está querendo em altas concentrações, essa resistência é quadruplicada, ou seja, ela é multiplicada por 4. Portanto, a resistência da polianilina seria 4 vezes 0, ou seja, 4 vezes 0,5 vezes 10 a 6, que vai dar 4 vezes 0,5 vai dar 2, então a resposta seria 2 vezes 10 a sexta ohm. Alternativa letra E da questão. Certo? Muito bem. Então, sexta questão. 2 fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. E a área de secção do fio A é 8 vezes menor que a área de secção do fio B. Sendo os fios feitos do mesmo material, determine a razão entre a resistência do fio B e a do fio A. Então, primeira coisa a considerar, que o comprimento do fio B é 2 vezes o comprimento de A, certo? E a área de secção do fio A é 8 vezes menor do que a do B. Significa dizer que a área de B é 8 vezes maior que a de A, certo? Então, se ele fala que é o mesmo material, significa dizer que a constante de resistividade é a mesma, tanto para A como para B. Então, vejamos o que vamos fazer. Ó,
Considerando que a resistência do primeiro, do fio A, seria RA, comprimento L e área A. Então, pela segunda lei de Ohm, nós temos que R é igual a P vezes L dividido por A. Considerando que o B, a resistência é RB, o comprimento é 2L, porque é o dobro da área de A, e a área de secção é 8 vezes maior, então nós teríamos RB dividido por RA, que é razão, né? Então ficaria ρ vezes 2L dividido por 8A. E aí embaixo, fica o RA, seria ρ vezes L dividido por A. Ora, aqui é uma fração e aqui é outra, então nós temos divisão de fração. Repete a primeira fração, P vezes 2L sobre 8A, igual a segunda, ao inverso da segunda, seria A sobre PL. Então podemos eliminar numerador e denominador. O ρ pode ser eliminado, o L pode ser eliminado e o A pode ser eliminado. Sobra 2 dividido para 8. Simplificando, vai dar 1 sobre 4. Tá certo? A alternativa seria 1 sobre 4. Um abraço a todos, felicidade e até a próxima aula.